Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Danimate. Na aula de hoje vamos estudar os juros simples. Bom, vamos fazer alguns exercícios para que a teoria seja aplicada na prática. Exercício número 1. Um investidor quer aplicar a quantia de R$ 800 por 3 meses a uma taxa de 8% ao mês em juros simples para retirar no final deste período. Quanto ele irá retirar? Muito bem. Para começarmos, vamos colocar a fórmula J igual a CIT, juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Bom, se o juros é igual a CIT, ele disse para nós que a quantia é de R$ 800, essa quantia é o capital. Ele disse 8% ao mês. Observe que a taxa tem que estar na mesma unidade de medida do tempo. A taxa está em meses e o tempo também está em meses. 8% se escreve 8 sobre 100. Multiplicando, aí simplificando os zeros, encontraremos R$ 192 de juros. Ele quer saber quanto vai retirar ao final. Ele vai retirar o montante. O que é montante? É o capital somado com os juros. Então, ele vai retirar no final R$ 992. Um exercício bem simples de juros simples. Vamos então para o segundo exercício. Qual é a taxa mensal de juros simples que faz um capital de R$ 9.500 produzir um montante de R$ 11.900 ao final de um ano de aplicação? Primeiro passo, ele disse que os juros, certo, é o montante menos o capital. Veja só, o montante é R$ 11.900. Capital, R$ 9.500. Então, subtraindo, eu vou encontrar que os juros são de R$ 2.400. Aplicaremos a fórmula J igual a CIT ou taxa mensal é igual a juros sobre o capital. Mas olha só, ele quer a taxa mensal. Aquele juro que nós calculamos é o juro de um ano de aplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2.400 e vou dividir por 12 para encontrar o juro mensal. Em juros simples, os juros mensais são todos eles iguais. Então, eu tenho 2.400 dividido por 12 é 200. 200, então, é o juro mensal. 200 dividido por 9.500, onde 9.500 é o capital, eu encontrarei a taxa. A taxa vai ser 0,02105. Como ele quer em porcentagem, desloca-se a vírgula duas casas para a direita e encontraremos então que a taxa mensal será de aproximadamente 2,1%. Perfeito? Vamos para o terceiro exercício. O preço à vista de um eletrodoméstico é R$ 350. Dando-se uma entrada de R$ 80, o restante será pago com um cheque com vencimento para 3 meses depois da compra, incluindo um acréscimo de juros simples de 4% ao mês. Qual será o valor do cheque? O primeiro passo é que a gente vai financiar aquilo que não se paga à vista. Então, veja, se o preço dele à vista é 350 e foi dada uma entrada de 80, eu vou financiar 350 menos 80, que é igual a R$ 270. R$ 270 é quanto eu ainda não paguei. E sobre aquilo que eu ainda não paguei, incide juro. Bom, como é que se calcula juro? Juro é igual a CIT, capital, taxa, tempo. Como ele disse que a taxa são 4% ao mês e o tempo são 3 meses, basta multiplicar e encontraremos então R$ 32,40 será pago de juro. Como eu estou devendo ainda R$ 270, eu vou somar R$ 270 com R$ 32,40 para pagar com o cheque. O cheque será de R$ 302,40. Tudo bem? Vamos para o quarto exercício. Esmeraldino aplicou R$ 800 a juros simples a uma taxa de 2,5% ao mês e, ao final de um certo tempo, recebeu R$ 1.080. Quanto tempo ele deixou, o dinheiro aplicado a essa taxa? Bem, ele disse R$ 1.080 foi quanto recebeu, então esse é o montante. O montante subtraído do capital é o juro. Então, vamos substituir. 1.080 é igual a 800 mais o juro, então o juro é de R$ 280. J igual a CIT. Substituindo,
o J, que é o juro, 280, a capital 800, a taxa 2,5 sobre 100, que é 2,5% ao mês, e o tempo será calculado em meses. Simplificando, encontraremos então que o tempo será de 14 meses, ok? Lembre-se, se a taxa está em meses, o tempo que eu encontrarei estará também em meses. Vamos para o quinto exercício. Determine quanto renderá em juros simples um capital de R$60 mil aplicado à taxa de 24% ao ano durante 7 meses. Veja, ele disse a taxa em ano e o tempo em meses. Então, primeira providência, transformar a taxa em meses. Então, se eu tenho 24% ao ano, eu divido por 12, porque o ano tem 12 meses, e encontrarei que a taxa equivalente é de 2% ao mês. Usando a fórmula J igual a CIT, eu tenho 60 mil vezes 2 sobre 100, que é 2%, que é a taxa mensal, vezes 7 meses. Eu encontrarei, então, R$ 8.400 de juro. Ele quer saber quanto renderá de juro. Se ele quisesse saber qual seria o montante, daria 68.400. Tudo bem? Vamos para o próximo. Aqui, taxa mensal de juros simples, um capital de R$ 500 aplicado durante 10 meses, produz R$ 150 de juro. Bom, solução, J igual a CIT, essa é a fórmula. Substitui no lugar do juro 150, no lugar do capital, que é o valor que ele pega emprestado ou que ele vai emprestar, 500, taxa, que eu não sei quanto é, tempo 10. Dividindo 150 por 500, eu posso dividir isso aí por 50. Vai dar 3 sobre 100, a mesma coisa que 3%. Então, a taxa mensal de juros simples, neste caso, foi de 3% ao mês. Combinado? Exercício 7. Mário devia em seu cartão de crédito R$ 2.000. Como não conseguiu pagar em 2 meses, essa dívida aumentou para R$ 2.880. Nesse caso, qual foi a taxa de juros simples cobrada mensalmente pelo cartão de crédito? Lembre-se que cartão de crédito não cobra juros simples, mas aqui, como o exemplo está dizendo que é juros simples, vamos aplicar. Primeiro passo, quanto que é o juro? Se ele tem a dívida aumentada para 2.880, então o juro só pode ser de 880. Então, se o juro é de 880, J igual a CIT, 880 igual a 2.000 vezes I vezes 2, porque são 2 meses, dividindo eu encontrarei 22% de taxa, certo? Então, a taxa que foi cobrada por esta empresa é de 22% ao mês. Exercício número 8. Um certo capital foi aplicado por 5 meses. Ao final desse prazo, só de juros simples, o aplicador recebeu o triplo do dinheiro. Qual é a taxa mensal? Bom, se o juro é o triplo do dinheiro e eu não sei quanto é o dinheiro, vou chamar o capital de C, então o juro é 3C. Então eu tenho que 3C, que é o juro, é igual a C vezes I vezes 5. Então eu tenho que simplificar esses Cs, né? Porque eu posso simplificar, porque está multiplicando ambos os lados. Tenho então que o I é igual a 3 sobre 5. 3 sobre 5, se eu multiplicar por 20 em cima e embaixo, encontrarei 60%. Então a taxa mensal da aplicação é de 60%. Combinado? Vamos para o nosso último exercício. Daqui a 6 meses, você deve saldar uma dívida de R$ 520. Que importância deve aplicar hoje ao juros simples de 5% ao mês para que no prazo devido você esteja com a quantia devida? Bom, se daqui a 6 meses a dívida será de 520, então esse é o montante. Então, o montante é igual ao capital vezes 1 mais IT. É uma fórmula que aplica-se para montante e capital, não precisando, então, fazer o cálculo do juro, para poder usar aquela outra fórmula. Substituindo, 520 igual a C vezes 1 mais 0,05, que é a taxa percentual mensal, vezes 6. Muito bem. Bom, 1 mais, olha, 0,05 vezes 6 é 0,3, somado com 1 dá 1,3. Passou dividindo, então eu tenho que o capital é 520 dividido por 1,3, e encontraremos então que o capital é de R$ 400. Eu tenho que aplicar R$ 400 hoje para que ele renda 5% ao mês e ao final de 6 meses eu tenha o valor para poder pagar a minha dívida. Tudo bem? Bom, espero que você tenha aprendido, revise os exercícios, dê um like para nosso canal poder prosperar, compartilhe com seus colegas e lembre-se sempre, aprenda a matemática em qualquer lugar. Abraços, até a próxima.